Beleza, pessoal. Bom, a gente vai fazer agora aqui a correção da prova aplicada no último domingo para o cargo de agente de trânsito da cidade do Cedro, tá? Vamos fazer aqui a correção das questões de legislação de trânsito. Foi uma prova pequena, prova curta, bem enxuta, mas que já mostra um pouco de mudança de paradigma da banca com o Supan, que está em todas, né? Por que eu digo mudança de paradigma? Porque é o seguinte, ó. Prova do Horizonte, mês passado, né, nós tivemos uma única questão de resolução que foi sobre a 948, dispositivos retrorefletivos lá dos caminhões. Nessa prova agora aqui do CEDO, despencou, né, questões de Código Penal, porque está dentro da específica, e de legislação de trânsito nós tivemos aí 7 ou 8 questões. E dessas 7 ou 8, só 2 de CTB e o restante de resoluções. Então a gente já começa a mover um pouquinho de mudança, tá bom? Beleza? Então vamos lá, vamos fazer os comentários aí a essas questões de prova da prova do Cedro, né? O município do Cedro, ok? Beleza? Show de bola. Então vamos lá. O que a gente encontrou aqui? Questão de número 34, a gente fez aqui a transcrição, vou deixar esse material disponibilizado aí na descrição do vídeo, tá? Considerando-se o disposto no Código de Trânsito Brasileiro, é competência do Conselho Nacional de Trânsito. Ora, CONTRAN, órgão normativo, consultivo e coordenador do sistema, composto por ministros de Estado, presidido pelo ministro dos Transportes, e que tem como secretário executivo o dirigente do órgão máximo executivo de trânsito da União, Senatran. Beleza? Bom, julgar recursos interpostos contra decisões da JARE. Bom, isso não é competência do CONTRAN, tá? O CONTRAN, ele já funcionou como órgão julgador, mas atualmente ele não está mais funcionando como órgão julgador. Ele era órgão julgador de segunda instância para aquelas infrações gravíssimas cometidas, fiscalizadas pelos órgãos federais, né? PRF, DENIT. Mas ele não é mais. Hoje a gente tem a figura do colegiado especial. Então, o CONTRAN não tem mais competência julgadora. Dirimir conflitos sobre circunscrição de trânsito no âmbito dos municípios. No âmbito dos municípios, não. No âmbito dos estados, sim, tá? No âmbito dos estados, sim. No âmbito do município, a gente vai ter o CETRAN como órgão coordenador. Indicar um representante para compor a comissão examinadora de candidatos portadores de deficiência física, habilitação para conduzir veículos automotores. Então, e isso daqui não é competência, tá, do CONTRAN, ok? Normatizar é a cara do CONTRAN, né? O processo de formação do candidato à obtenção da Carteira Nacional de Habilitação. Essa normatização atualmente ela acontece por meio da resolução 78789, tá bom? Marca aí o gabarito, fica por conta da letra D, questão de número 34, beleza? Vamos à frente. Questão de número 35. O que é que nós temos aqui? Voltando aqui. Levando-se em conta o expressamente determinado pelo CTB, analisa as assertivas abaixo e assinale a alternativa que apresenta somente as corretas. Ok. As ambulâncias, além de prioridade no trânsito, gozam de livre circulação, estacionamento e parada, quando em serviço de urgência ou não, essa prioridade de trânsito, livre circulação, parada de estacionamento, quando em serviço de urgência, tá? Quando veículos transitando por fluxos que se cruzem, se aproximar de local não sinalizado, terá preferência de passagem. No caso de rotatória, aquele que estiver circulando por ela. Verdadeiro, né? Compete à Polícia Rodoviária Federal prevenir e reprimir o contrabando, tá? Não nesses termos, né? Beleza? Então aqui a gente tem F, né? Então ficou FVF, tá bom? FVF, a gente vai marcar a letra A.
Questão de número 36. De acordo com o previsto, aqui a gente já começa as questões sobre resoluções, tá? De acordo com o previsto pela resolução do CONTRAN número 24, resolução que vai falar sobre a identificação interna dos veículos, marcação do VIN, assinale a alternativa correta. Ele quer o item correto. A gravação do número de identificação veicular, o VIN, no chassi ou monobloco, deverá ser feita, no mínimo, em 2 pontos de localização. Pessoal, em 1 ponto de localização, no mínimo, tá bom? Regra geral é em um único ponto de localização, mas para os reboques e semi-reboques será em 2 pontos. Mas aqui, como ele não mencionou reboque e semi-reboque, então aqui a gente vai considerar que é a regra geral e está errado porque na regra geral diz que é em um único ponto de localização. Letra B fala que as regravações e as eventuais substituições ou reposições de etiquetas e plaquetas, quando necessárias, dependerão de prévia autorização da autoridade de trânsito competente. Perfeito. Regravação e substituição ou reposição de etiqueta e plaqueta, quando necessária, precisam de prévia autorização. Marca que o gabarito da 36 é a letra B. Tá? A C fala que para veículos tipo ciclomotores, a altura dos caracteres da gravação e identificação do VIN deve ser no mínimo 0,2 milímetros. Não, a altura é de 4, né? 4 milímetros. Está errado. E as etiquetas ou plaquetas previstas pela norma referida deverão ser fornecidas pelo proprietário do veículo negativo. Tá bom? 36, letra B. Questão de número 37. O 37 diz o seguinte: considerando-se o determinado pela resolução CONTRAN número 26, vai falar ali sobre o transporte de passageiros, transporte de cargas em veículos de passageiros, tá bom? Assinale a alternativa correta. Ele quer o item correto. O transporte de carga em veículos destinado ao transporte de passageiros do tipo micro-ônibus não está autorizado? Está sim. Desde que a carga não esteja junto com os passageiros, mas no compartimento próprio, que é o bagageiro, pode. A carga, inclusive a perigosa, pode ser transportada em ônibus e micro-ônibus. Negativo. Não pode transporte de produtos perigosos. Os limites máximos de peso e dimensões da carga serão fixados em lei federal. Não somente em legislação federal, mas estadual e municipal. Tá bom? Letra D fala que fica proibido o transporte de produtos que por sua natureza comprometam a segurança de terceiros. Perfeito, tá? Gabarito da 37 ficou por conta da letra D, muito tranquilo, né? Resolução 26 é uma resoluçãozinha muito fácil de se trabalhar, inclusive a gente já preparou um mapa mental para ela, exclusivamente para ela. Questão de número 38. De acordo com os regramentos trazidos pela resolução do CONTRAN de número 432, que é a resolução carro-chefe, que vai falar sobre a fiscalização de consumo de álcool, a gente tem o seguinte, ele quer o item correto. É obrigatória a realização de exame de alcoolemia para vítimas fatais de acidentes de trânsito. É obrigatória a realização de exame de alcoolemia para as vítimas fatais. Correto. Engraçado, né? A vítima fatal, ela deve ser submetida ao exame de alcoolemia. Não está dizendo que é o etilômetro, tá? Esse é exame de sangue, obviamente. Tá, vamos corrigir aqui os outros itens. A B fala que a fiscalização do consumo pelos condutores de veículos automotores de substâncias psicoativas que determinam dependência deve ser procedimento extraordinário? Não. Extraordinário deve ser fiscalização rotineira. Nos procedimentos de fiscalização deve-se priorizar a utilização da verificação dos sinais que indicam a alteração da capacidade psicomotora. A prioridade deve ser o etilômetro, pessoal, tá bom? Nos termos da resolução 432, tá? Caso haja realização do exame de sangue, não será necessário aguardar o resultado desses exames para fim de autuação administrativa. Caso haja realização do exame de sangue, olha só, aqui essa questão ela poderia gerar muita dúvida, porque é o seguinte, ó,
A resolução ela fala que caso a constatação ela dependa do exame, certo? Aí eu preciso, mas não sendo necessário para a constatação, eu não preciso aguardar. Porque se houve constatação, então o procedimento administrativo segue vida própria. Beleza? Show de bola. Questão 38, a gente ficou então com a letra A. Questão de número 39, como previsto na resolução 508, que é a resolução que trata do transporte de passageiros e compartimento de carga, é aquela resolução que vai falar pelo transporte que a gente conhece popularmente aqui no Nordeste como pau de arara. Tá bom? Para o transporte de passageiros em veículo de carga ou misto, é permitido. Olha só essa questão. É permitido. É permitido transportar passageiros em pé? Negativo. O artigo 10 dessa resolução, ele veda o transporte de passageiros em pé. É vedado também transportar carga no mesmo ambiente do passageiro. Isso daqui é proibido, não pode. A questão quer saber o que é permitido. Transportar passageiro com idade inferior a 12. Muito cuidado. Lá no artigo fala que é proibido transportar passageiros menores de 10 anos. Quando ele fala que é permitido transportar passageiro com idade inferior a 12, significa que qualquer passageiro de 0 a 12 anos poderia ser transportado. E isso daqui não é verdade. Por quê? Porque é proibido passageiros menores de 10 anos. Então esse item aqui também está errado. Utilizar veículos de carga do tipo boiadeiro. Isso daqui também é proibido. Então o que é que eu posso concluir? Que essa questão 39, tá bom? Ela deve ser declarada nula por não possuir resposta que responda à pergunta. Perfeito? Tranquilo? Muito tranquilo também, tá bom? Show de bola, poderia gerar um pouquinho de dúvida aí, tá? Porque quando ele fala inferior a 12, eu não estou me referindo só aos de 11, mas aos de 10, de 9, 8 até 0. Então, quando eu digo que é permitido idade inferior a 12, poderia ser qualquer idade. E não é verdade, porque até 10 é proibido. Bom, e aí a questão 40, que foi a última questão de legislação de trânsito nessa prova, a gente tem uma questão sobre a resolução 623, que vai falar aí sobre o recolhimento e a custódia de veículos. Consoante ao teor da resolução 623, analise as assertivas abaixo e assinale a alternativa que apresenta as corretas. O que é que nós temos aqui, tá? Vamos lá. Olha só. Remoção de veículo é o ato de encaminhamento do veículo ao pátio de custódia a qualquer título decorrente do abandono ou acidente realizado por órgão público ou por particular. Pessoal, remoção não é o ato de encaminhamento. O ato de encaminhamento, a resolução ela chama de recolhimento. Ela chama de recolhimento, tá? Então isso aqui tá falso. A remoção do veículo a qualquer título deverá ser instruída por meio de processo administrativo, verdadeiro. Isso daqui é o que consta lá nos termos da resolução 623. E o item 3 fala que considera-se notificado o condutor presente no momento do recolhimento, salvo quando se recusa a assinar o termo de recolhimento. Olha só, se ele se recusar a assinar, isso daqui não vai trazer, tá certo? Uma impossibilidade de ser considerado notificado, tá bom? Salvo quando se recusa a assinar. Então, mesmo que ele não assine o termo de recolhimento, tá? Ele vai ser considerado notificado se ele estiver presente no momento do recolhimento, tá bom? Então, essa aqui também é falsa. E aí ele quer saber a alternativa que apresenta as corretas. A única correta é o item 2 e a gente marca a letra A. Beleza? Show de bola? Bom pessoal, então a gente deixa aqui essa correção como mais um material de estudo para vocês nessa nossa busca aí
por atingir essa aprovação. Estamos com o edital de Camusim aberto. Eusébio é uma próxima perspectiva. O pessoal que vai fazer prova de Olinda agora no mês de maio, a gente segue nessa preparação e na sequência a gente depois vem com outros exercícios, tá bom? Quem quiser fazer parte do nosso time, a gente vai deixar na descrição aí os links para os cursos e os materiais que a gente tem disponíveis. Beleza, pessoal? Valeu, satisfação, um abraço e até a próxima.